Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado, consultor e escritor Laécio Noronha. Desenvolvimento. Como garantir o pacto federativo em um país tão desigual como o Brasil? Quais os impactos do poder regional na geopolítica nacional e internacional? Os fundamentos de um bom planejamento de políticas públicas. Ainda, segurança, porque a polícia no Brasil é uma das que mais matam no mundo. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Laécio Noronha Xavier é advogado. O convidado é doutor em Direito Público, mestre em Direito Constitucional e especialista em Economia Política. Laécio é professor universitário, é consultor em Políticas Urbana e Ambiental e em Segurança Pública. O entrevistado é autor de vários livros e é com o professor Laécio Noronha que converso no programa de hoje. Professor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. O senhor que é tido e reconhecido como um dos bons pensadores do Ceará, que se projeta inclusive nacionalmente, não só pela sua inteligência, mas também pela sua obra. E eu queria, já lhe passando a palavra, professor, ainda sobre essa polêmica de desenvolvimento regional, a declaração do governador de Minas Gerais, o senhor que é um estudioso na área, faça uma síntese no seu olhar, o que está acontecendo nesse debate, às vezes tão enviesado, tão atropelado. É um regozijo estar na TV Otimista, no programa Política, também conduzido pelo nobre jornalista Erivaldo de Carvalho. Eu intitularia esse programa de hoje como Desarmando Bombas Ideológicas. Desarmando bombas ideológicas porque a gente ainda está vivendo a fase aguda de polarização, de maniqueísmo, né? De uma sociedade dividida. Foi a eleição mais apertada de todos os tempos. Lula ganhou com 2 milhões de votos, o Bolsonaro foi o único presidente da República a perder uma reeleição desde a redemocratização do Brasil em 1985. Veja bem, a gente tem que analisar o fato do Zé dentro de dois vieses. O primeiro, é salutar para o Brasil que o Sul e o Sudeste, que agora eu vou chamar de uma região, são duas ainda, mas... O Consud. O Consud, ele está junto. Isso é interessante. Essa formalização faz com que os governadores busquem pautas comuns, né? Os 4 do Sudeste, os 3 do Sul, pautas comuns em segurança, em infraestrutura, em portos, e numa grande rediscussão da própria reforma tributária, que criou o Fundo Constitucional de Desenvolvimento Regional, que vai dar compensações não só para o Nordeste, mas para o Centro-Oeste e para o Norte. E também criou o Conselho Federativo, né? Exatamente, que é interessante. Que é o fórum ali, né? Que é o fórum deles. E outra coisa, eles se espelham no consórcio Nordeste e na Amazônia Legal, que são duas formas, ainda que não oficializadas de quarta instância, que são as regiões entre estados, mas é interessantíssimo. E eles têm o direito de rediscutir essas compensações, até que ponto essas compensações elas são aferidas materialmente, historicamente, tanto no Nordeste como no Norte. Ah, ele deu uma declaração infeliz das vaquinhas mais produtoras e menos produtoras, mas veja bem, eu acredito que a manchete em si, a manchete foi induzida contra o Nordeste, ele não falou contra o Nordeste. Quem leu a matéria, eu tive o trabalho de ler a matéria, trabalho aspas, e não vi isso. Ah, vamos fazer nota de repúdio? Meu amigo, os deputados fazem o que quiser em qualquer assembleia, mas ali seria uma nota de reconsideração, de contextualização de fala pública. Vamos chamar o governador. O governador foi o que o senhor quis dizer mesmo, mas hoje os julgamentos eles são muito céleres. Você faz julgamento moral e amanhã abandona aquela pauta, mas deixa lá. É meio a história do cancelamento, né? O cancelamento virou uma prática política não só
dos partidos ou da política, mas também da mídia. Muita lacração. Você descobre, você descobre aquela informação, desinforma, instiga e perpetua. Perpetua por quê? E rotula, né? E rotula, perpetua, porque amanhã tu vai dizer, olha, há 2 anos atrás fulano disse isso, quando na verdade não foi isso. Sedimenta um apelido, um estereótipo de algo mal explicado. Mal explicado. E isso assassina reputações com o tempo. Eu não estou falando só de pessoas vinculadas à política, mas também no meio acadêmico, empresarial. Hoje você não pode... você tem que medir as palavras, você tem que ter uma postura que, por mais serena que você tenha, você ainda sofre dessa rotulação ideológica. Entendi. Você votou em quem, você é linkado a quem, mesmo que você não seja. E hoje a gente chegou num patamar tão complicado, Erivaldo, que até as pessoas que buscam esse meio de campo, que buscam ter uma postura mais fundamentada, mais intercalada, mais meio de campo, é chamado de isentão de forma pejorativa. Entendi. Até. Pela sua experiência, como que se coloca essa bola no chão para o jogo zerar e começar de forma civilizada a se discutir desenvolvimento regional, professor? Vamos lá. O que o Sul e o Sudeste estão fazendo é correto. Cabe agora o Centro-Oeste organizar, é mais fácil. Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás, né? Numa relação de trama que o Centro-Oeste tem, tanto com o Sudeste como com o Norte do país. Os grandes projetos de infraestrutura e do agro passam do Centro-Oeste para o Norte, né? E também, fundamentalmente, para o Norte, porque fica mais próximo do Pacífico via o canal do Panamá, né? Que faz parte da geopolítica brasileira. A gente tem que tomar o Pacífico, né, do ponto de vista de ter uma base no Pacífico. A gente só olha para o Atlântico. A gente só olha para o Atlântico. E a gente tem que ter, por quê? Porque o comércio com a Ásia é muito forte, porque a grande maioria das pessoas estão na Ásia. E geopolítica é isso, é você ver as regiões, né? As regiões, as Américas, a Europa, o leste europeu, a Ásia, a Índia, o Oriente Médio. Então, esse comércio é fundamental que seja pelo Pacífico. Cuidar das fronteiras, mas também ter uma base de exportação e importação via Pacífico. É fundamental que a gente faça essa reorganização. O que é que o censo de 22 diz? O Brasil tem, das 5.570 municípios, o Brasil tem 2.495, 45%, com menos de 10 mil habitantes. A grande maioria da população brasileira, Erivaldo, está situada em 319 cidades. As capitais e outras. As capitais e outras. Fortaleza hoje é a 4ª cidade do Brasil em população. Conseguimos passar Salvador, mesmo a gente tendo uma queda de 0,11% da demografia, mas Salvador teve mais. Por quê? Por conta da violência na Bahia, que é o estado hoje mais violento. A gente vai falar disso daqui a pouco. Só que Fortaleza não está mais entre as 10 maiores do Brasil do ponto de vista de PIB. O Fortaleza foi ultrapassada por Guarulhos, que tem 1,3 milhões de habitantes. Foi ultrapassada por Campinas, que tem 1,2 milhões de habitantes. E foi ultrapassada pelo segundo PIB de São Paulo, que é Osasco, com 700 mil habitantes. Olha só, Osasco com 700 mil habitantes. Então, esse debate regional, ele tem que ser feito por regiões e que, ainda que informalmente, como é o caso do consórcio, do COSUD, ou o próprio Nordeste, ou a Amazônia Legal, mas que a gente tenha bases para aferir essas compensações. Isso é que é fundamental. Vamos lá. Tecnicamente, Minas Gerais é ou não é Nordeste? Depende. Tecnicamente. O Norte se parece muito, o Norte de Minas Gerais se parece muito com o Nordeste, né? Tecnicamente, vamos lá. O Vale do Jequitinhonha, que é o norte, do né? Mucuri, ele que é o norte de Minas, ele é abrangido pelas verbas da Sudene. E do Banco do Nordeste do Brasil, como o norte do Espírito Santo. Então, na verdade, o Nordeste, do ponto de vista desse planejamento regional, das suas tramas regionais de solo, ele vai caber ali 11 estados, né? E aí, falando do BNB, Erivaldo, que é uma forma de compensação para o Nordeste, Sudene, Denox, a Codevasp e o próprio BNB, que é o do maior banco de fomento
da América Latina, né, aqui do Brasil, o Banco do Nordeste ele tinha que se reunir todo ano com os 9 governadores, os 27 senadores, os 151 deputados federais, dizer que, olha, vocês têm 2 verbas nacionais constitucionais, o FNE, o Fundo de Financiamento, e o FNDE. Uma serve para ajudar os micros e pequenos, projetos em aquicultura, agricultura, e o outro, os grandes projetos ao poder público e à iniciativa privada de construção de grandes equipamentos. Isso é feito, mas me parece que no varejo não tem a dimensão que essas verbas precisariam. Né? Isso. O Mangabeira Unger, ele fala uma coisa interessante. Essa compensação via BNB, em especial, ou de todos os órgãos, é mais uma intervenção federal do banco aqui, do que necessariamente uma articulação de bancadas dos governadores, dos senadores e dos próprios deputados federais. Entendi. Todo ano era para ter aqui em Fortaleza, lá na sede do Passaré, uma reunião do banco, só, olha, investimos tanto dessa forma aqui no FNE, no FNDE. Eu não estou dizendo que não é transparente, mas que deveria haver uma articulação mais incisiva, mais frenética anualmente. As melhores experiências em aquicultura foram nos estados tais, de infraestrutura, as grandes demandas são aqui. Para receber sugestões. Para receber sugestões, aí os deputados vão discutir, os governadores, já que tem um consórcio. Isso aqui não tem demais a se exaurir, independente das visões ideológicas dos próximos governadores. Eu acho que a gente está chegando no que o Paulo Bonavides falou da região como 4ª instância federativa, que ocorre na Europa, que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre na China, em boa parte do mundo, porque a geopolítica, mais uma vez, é regional. E os estados, essas estruturas de regiões federativas, é fantástico para pensar o Brasil. Agora, a propósito desse poder mais regionalizado, voltando aqui para fechar esse ponto, quando o Zema falou da organização do Sudeste e do Sul, que a imprensa sudestista, né, paulista, enfim, o Estadão, colocou lá um contra, palavra que ele não teria dito. Estamos falando de separatismo ou foi uma invenção dos adversários de Zema para crucificá-lo? É lacração, é lacração. Por mais que ele tenha sido infeliz na metáfora das vaquinhas. Olha, esse discurso da cisão do separatismo está fora do contexto político partidário brasileiro e do contexto institucional, porque isso sim é crime contra o Estado Democrático de Direito. Né? A união, é a base do federalismo e da República, essa união indissolúvel entre a União, né? O governo federal, os estados e os municípios. Então, essa é a base. Não existe esse debate no Brasil. Não existe. Existe na Espanha. Existe na Espanha. Os catalães, os bascos, mas só que lá se resolve através de plebiscitos nacionais. Eu tanto tive em Bilbao como eu tive em Barcelona e vi os movimentos. Há um viés separatista da própria população. Pichações nos muros, adesivos de carro, manifestações públicas da população. Todavia, isso está lá, tem uma definição. O plebiscito não pode ser regional. O plebiscito tem que ser nacional. E no Brasil não se discute isso. Não se discute isso. Agora, vamos aqui pensar de forma mais racional. O que é que representa os 7 estados do Sul e Sudeste? Representam 69% do PIB, 52% do Sudeste, mais 17% do Sul, e representa 56,5% da população. A grande maioria está lá. Mas o Sudeste não recebeu compensações? Recebeu. O nosso processo migratório, feito lá a partir de Dom Pedro II, quando eles vão embranquecer o Brasil, vamos trazer essa experiência, poloneses, alemães, italianos, espanhóis, portugueses, depois japoneses, coreanos, ucranianos, bielorrussos. Quer dizer, nós temos aqui o maior número de colônias do mundo. É um país que mais agregou gente, como os Estados Unidos e a própria Austrália. O Paraná é o estado com o maior número de colônias no Brasil. Né? Então, essas pessoas que vieram para cá, e a gente agradece essa política de imigração, porque eles trouxeram background, experiência, conhecimento, novas línguas, é uma reafirmação do Brasil por ser um país acolhedor. E essas pessoas foram buscar onde? As melhores terras,
as terras mais produtivas, o clima mais parecido, normal. E aí eles ganharam o quê? Eles ganharam terra, eles ganharam passagem, eles ganharam o respeito da sociedade, foram se ramificando a população brasileira e hoje não se acham mais alemães, italianos ou até mesmo japoneses, por mais que eles tenham a dupla cidadania. E o Nordeste não. Por quê? Porque o Nordeste tem um clima diferente, o Nordeste tem um solo diferente, o Nordeste tem dificuldades. Exatamente. E a Amazônia, para completar o raciocínio, tem essa dificuldade da base infraestrutural e demográfica, que é a maior região do Brasil em termos espaciais. E que também é uma região muito diferenciada do ponto de vista até de acesso de vias, por conta, enfim, da estrutura, enfim, que tá lá, da infraestrutura que falta. Exatamente. Tem que pensar isso. Para a gente concluir esse bloco, mas não o assunto que a gente volta no segundo bloco, retomando aí, Laércio, o seguinte, o Nordeste tem 1/3 das cadeiras no Senado. Certo. Porque são 9 estados, certo, 3, 27. O Sudeste e o Sul, com 7 estados, tem apenas 21. Então, você tem uma diferença numérica e, portanto, política lá no Senado. E o protagonismo... Esse tipo de matemática pode ser considerada lá no Senado, especificamente, onde, inclusive, está a reforma tributária? Claro, O Nordeste precisaria se organizar mais, assim? Vamos lá. Nesse sentido de... A Câmara dos Deputados é a representação da população, da sociedade. E o Senado das unidades federativas. Né? Vamos dizer, existe uma unidade de atuação dos senadores do Nordeste? Eu não vejo. Eu também não vejo. É por isso que é importante que o consórcio Nordeste não aglutine... Faça essas costuras, isso, né? não aglutine apenas os governadores, mas também os senadores, os 151 deputados federais. Lógico que o deputado quer levar uma emenda lá para o seu interior, lá para a sua região interiorana. Todavia, a gente não pode discutir apenas... essa atuação atomizada dos representantes políticos do Nordeste. A gente tem que dizer do seguinte, olha, nós vamos aqui ter prioridade em pegar emendas e destinar para a construção de hospitais, ou para a educação, ou para a infraestrutura, ver quais são os estados mais demandados de receber esses recursos, independente que essa emenda não vá para o meu estado, mas vá para contribuir com meus irmãos do Nordeste. E para isso é que o Consórcio Nordeste e o CONSUD, a Amazônia Legal, e até eu sugerindo aqui, que está no nosso livro Geopolítica e Poder Regional, criamos o Noroeste, porque o Norte é muito grande. Né? Tem lá, tiraria o Maranhão do Nordeste, juntaria com Tocantins, o Pará e o Amapá, e do outro lado você teria o Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E se você pegar Roraima, já está vinculado ao próprio Mato Grosso, já é divisa. É uma área natural ali, né? É uma área natural. É verdade. Então, essas estruturas elas têm que ser formalizadas. Do ponto de vista constitucional, você acha que deve ser feito isso agora? Não, esse é um debate. Entendi. Que a própria experiência de se organizar vai fazer que, no futuro breve, esses governadores, esses deputados, pensem na sua região e não no seu estado de origem. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse ponto e falar de outros momentos que estão aí agitando o cenário político aqui com você no segundo e terceiro bloco. Tá Desarmando bombas ideológicas. Exatamente. Daqui a pouco, portanto, mais bate-papo com ele, Laércio Noronha, nosso convidado de hoje aqui no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Laércio Noronha. É professor, advogado, consultor e escritor. Me fale um pouco das suas últimas obras para a gente apresentar aqui ao público, Laércio. O Gangorra, Violência, Criminalidade, Marginalidade, Nova Estratégia de Segurança Pública. Fizemos um programa sobre isso. Dos 2 livros a gente fez o programa aqui. Eu agradeço demais esse debate e a divulgação. Onde a gente fala sobre as razões da oscilação dos índices de segurança, que a gente vê que não é só no Ceará e no Brasil. Isso. E do Geopolítica e Direito do Poder Regional, que é essa sugestão de criar a 4ª instância federativa, que são as regiões
tanto entre os estados, como é o caso do Nordeste, do Sudeste e Sul, da Amazônia, como também intra-estados, que são as regiões metropolitanas que não têm titularidade. Certo. E aí a gente poderia abordar o Ceará agora, se claro. fosse o caso. Exatamente isso que eu ia dizer. Você, como produtor intelectual, pensa universalmente, mas todo pensador ele tem os pés fincados na aldeia, né? Como é que está a nossa aldeia, professor? Nossa aldeia, ela traz um retrospecto de transformação nos últimos 35 anos muito forte. Começou institucional também? Institucional. Começou muito forte com Tasso Gereissati. A meninada de hoje, ela não entende que o Ceará não tinha infraestrutura, não tinha energia, não tinha estradas, não tinha portos, não tinha capacidade de concorrência, o nível de miserabilidade era grande, os problemas de água. Lá embaixo, né? O Estado gastava 140% só com folha, vocês faziam política dando cargos no Estado, então era um Estado absolutamente inviável. E a política fiscal começou a transformar o Ceará, a política de recursos hídricos, a política educacional. Então, todos os governadores, aí por isso que eu acredito na administração pública, quando você não tem esse viés ideológico. E a política foi rodando para todos os viés ideológicos e todos estão mostrando aí que mantém o carro andando, que vão passando a marcha. Tem uma linha do tempo racional, né? Por conta da questão fiscal. Eu estive agora na FIEC e estava analisando a questão do hidrogênio verde. Sim. Vai ser uma revolução, mas essa revolução é por conta só do governo do Estado? Não, da própria FIEC. Né? A FIEC que, junto com o governo do Estado e os empresários, trouxeram as primeiras estruturas de energia renovável, solar, eólica, e agora por ter feito esse dever de casa lá atrás e ser um precursor, um pioneiro no Brasil, o que é que acontece? Existem grandes plantas de hidrogênio verde na Austrália, na Holanda, na Alemanha e na própria Espanha. Só que nessa eletrólise, na divisão do hidrogênio e do oxigênio, da molécula, eles querem menos carbono. E esse menos carbono vem de onde? Das energias renováveis, que a gente é forte. Então, um estado como o Ceará, que tem 160 bilhões, né, onde a gente vem crescendo paulatinamente o PIB, mesmo no momento de crise, com os memorandos que o governo do Estado, através dessa articulação da FIEC, fez com grandes empresas internacionais, vai gerar nos próximos 20 anos 30 bilhões de dólares. Vamos botar 150 bilhões. Então, assim, nos próximos 20 anos a gente pode dobrar o PIB só com essa matriz energética. Sem falar do crescimento do agregado. Que vem, hoje, né? A gente já tem 2 vezes a nossa autossuficiência em energia. Olha aí que transformação. Né? De não ter um poste numa fazenda e hoje o Ceará está literalmente iluminado. Mas o Ceará tem um problema sério que 79 municípios têm menos de 20 mil habitantes. E a gente percebe que a grande migração são nesses municípios. Ora, se Salvador, Fortaleza diminuiu a população, imagine o município de Catarina, que é um dos menores PIB do Ceará e que perdeu quase 45% da população. Mas quando o município perde população, isso é bom ou é ruim do ponto de vista da política pública do município? Não é de um lado, não chega a ser uma boa notícia? Não. Que a demanda diminui ou não? Não, porque ele perde no fundo de participação dos municípios. Mas se ele se mantiver na faixa, né? Mas você perder 42% da população, né? Você perde do ponto de vista da produtividade, né, do material humano, e você perde também em termos de incentivo de desenvolvimento. Vamos lá, 115 municípios do Brasil, do Ceará, 115 de 184, só tem 10% do PIB. São municípios insustentáveis. Desses 79 que eu falei, 36 tem menos de 12 mil. Então, é aquilo, vivem de quê? De Bolsa Família, né? Fundo de participação dos municípios e aposentadorias. Olha, no Ceará, 5 milhões e 700 mil pessoas vivem do Bolsa Família de políticas compensatórias. É mais do que carteira assinada. Eu vi até esse dado, foi você até que me repassou, do ponto de vista da sua colaboração no jornal. 3 estados brasileiros têm mais pessoas no Bolsa Família. Meus amigos, nós temos menos de 9 milhões de habitantes no Ceará. Né? Nós demos um salto qualitativo. Hoje, Fortaleza é a 4ª cidade do Brasil em demografia, está entre as 12 em PIB. Mas esses municípios são insustentáveis se a gente mantiver esse grau cartográfico de planejamento.
Entendi. 14 regiões. O governador Elmano, agora, com os anteriores, eles fazem 13 viagens para apresentar a LDO, porque ela tem que ser participativa. Ora, só que ele vai fazer 13 viagens, por ser uma obrigatoriedade normativa, já, junto com os deputados de cada uma das 14 regiões de planejamento, mas essas políticas das 14 regiões, elas não vão se equalizar. Por quê? Porque a cartografia da segurança comporta 25 áreas regionais, a da educação 22, a da saúde 4, a do turismo 12. Quando você coloca os desenhos em cima do outro... Não vão bater. Não batem, né? Não. Ciência e tecnologia 14, não tem como bater. Então a gente ao invés de otimizar, a gente está pulverizando o recurso. É uma loucura, assim, administrativa, né? Claro que é. Por isso que a gente dá a ideia de transformar essas 14 em 7 regiões metropolitanas, com capital e subcapital, e fundamentalmente investir... Em todas as áreas. Investir em todas as áreas, porque vão ser unificadas as políticas setoriais, educação, saúde, infraestrutura, segurança, todas serão unificadas por região. As grandes cidades iam ter que receber a prioridade de receber equipamentos, base infraestrutural, aeroportos, portos, se for o caso, universidades, para que ela dissimule, ela faça esse trabalho de repasse para os municípios menores. Vejam bem, o Ceará padece de cidades, o Ceará, excetuando Fortaleza, não tem uma cidade com 500 mil habitantes. A segunda cidade é Caucaia, com 360 mil habitantes. Veja Pernambuco, que é um estado que tem a mesma população, praticamente a mesma população, mesmo número de municípios e um PIB um pouquinho maior. Vocês têm... Paraíba, Campina Grande. Campina Grande e João Pessoa. Mas vamos lá para o Pernambuco. Pernambuco tem Petrolina, com mais de 300 mil. Tem Caruaru, com mais de 300 mil. Tem Paulista, na região metropolitana, com mais de 300 mil. Tem Olinda, na região metropolitana, com mais de 300 mil. Jaboatão dos Guararapes, com mais de 700 mil. Por isso que Recife pode ter 1.400.000. Ou seja, o desenvolvimento de Pernambuco ele fica mais sustentável. Mais sustentável, espacialmente. Mais equilibrado. Juazeiro é para ter 500 mil habitantes. É uma cidade que mais cresceu por conta dos investimentos do Estado, lógico, mas por conta da atração de universidades, por conta da infraestrutura. Sobral é para ter 500 mil habitantes. Crateús é para ter 200 mil habitantes. Iguatu é para ter 200 mil habitantes. A gente só tem 8 cidades, mais Fortaleza 9, que tem mais de 100 mil habitantes. Isso dificulta o desenvolvimento regional e do próprio Estado, porque essas grandes cidades, elas vão atrair os investimentos e demografia. Exatamente. Se lembra que eu disse no começo? 319 cidades representam a grande maioria da população. Tanto as capitais, como outras cidades que não são capitais, mas são identificadas com essa estrutura de desenvolvimento econômico e demográfico. Uberlândia, Campinas, Guarulhos, próprio Osasco, são cidades que são maiores do que capitais economicamente. Que, aliás, a tendência, toda a consultoria praticamente diz isso, é de que essas cidades, não necessariamente as maiores, mas as médias cidades são as cidades do futuro, do ponto de vista de qualidade de vida, etc. Porque, inclusive, são melhores de administrar, né? Olha, quando um paulista, São Paulo tem 11,4 milhões, em 1.500 quilômetros quadrados. Quer dizer, São Paulo, capital, tem mais do que a população cearense. 1,5, então, basicamente, ou não? Um terço, né? Um terço. A gente tem quase 9. Então, viver em São Paulo é uma loucura. São Paulo é a megalópole? Mas o trânsito de São Paulo é enlouquecedor, o estresse, a violência de São Paulo. Então, quando o cidadão vem para Fortaleza, ele se sente em outra cidade. Olha, aqui tem praia, aqui o tráfego tem mais tudo é perto, escoamento, tudo é mais pequeno, perto, os bairros são mais integrados. Quem vem do interior para cá acha que Fortaleza um gigante, mas quem vem de São Paulo para cá é uma maravilha. Depende da referência, é verdade. Então, morar no Juazeiro tem tudo, Sobral tem tudo, e esses municípios devem crescer e arregimentar a população, equipamentos, infraestrutura, universidades, para que a gente possa desenvolver de forma mais equilibrada. Entendi. Uma provocação, professor. Eu já escutei de alguns especialistas o seguinte, Erivaldo, no Ceará você tem algumas cidades, municípios maiores, que meio que monopolizam a sua micro-região.
Juazeiro no Cariri, Sobral na Zona Norte, de forma que os municípios do entorno são municípios pobres que não conseguem quebrar o ciclo, porque a economia desses municípios, as pequenas economias, né, são sugadas, né, por esses municípios maiores, geralmente municípios polo, né? Isso faz sentido, Alex? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Veja bem, esses municípios, eles já nasceram insustentáveis. Não é culpa do município maior, Não né? é culpa do município maior. Agora, veja o que Sobral fez por Groaíras, por Santana do Acaraú, por Pacujá, por Vajota. O que a uva, a estrutura de transporte, a infraestrutura fez. Né? Daquelas pessoas poderem se deslocar a Sobral, crescerem, ter uma faculdade, melhorar. Eu tive alunos lá na UVA, que eu ajudei a criar o curso de Direito da UVA lá em Sobral, pela UFC, que se tornaram prefeitos dos seus municípios, pequenos municípios. Mas esses municípios, com raras exceções, eles conseguem crescer, eles ficam patinando. Não tem sustentação. Não tem sustentação. E no futuro, com o crescimento dessas grandes cidades, dessas médias cidades cearenses, esses municípios eles vão tender até a fundir. Isso que eu ia perguntar, porque a legislação que prevê a emancipação do distrito e aquela discussão política também prevê fusão, né? Mas quando a gente torna as 14... O que político não quer nem ouvir falar, né? Claro. Porque vai diminuir a máquina. É. Se eu tenho 7 regiões metropolitanas, se o governo do estado tem essa estrutura de 7 regiões com titularidade administrativa. Nós temos 179 regiões metropolitanas no Brasil, mas sem titularidade administrativa, que é titularidade? É a administração da região metropolitana. Autonomia. A autonomia dela tem uma estrutura. Você está criando mais gastos? Não. Mais burocracia? Mais burocracia? Não, é uma superintendência que vai definir diagnósticos, potencialidades, vocações. Uma estrutura leve, né? Uma estrutura leve só de custeio, as pastas continuam com sua base orçamentária. E essas 179 regiões metropolitanas não têm isso que a gente está propondo e está lá no Estatuto da Metrópole. Então não é elucubração maluca, está lá no Estatuto da Metrópole. A região metropolitana ela tem que ter a titularidade administrativa, que é o que se chama de governança compartilhada interfederativa. Aqui os municípios da região metropolitana de Fortaleza... Não tem. Não tem no Brasil. Quer fazer parte da região metropolitana do ponto de vista do status federativo, mas não tem. Nós vamos ter agora os ônibus de graça da região metropolitana. Sim, isso é a política do governo do estado e que não partiu de um debate entre os municípios. Você está achando ruim? Não estou achando ruim. E nem o passageiro, nem o cidadão vai achar ruim. Mas a gente poderia... Mas para ter essa governança é necessário diagnósticos, é necessário que haja uma unidade, uma constância de reunião entre esses prefeitos. E outra coisa, para completar o pensamento, o município menor ele vai ser mais lupado. Por quê? Porque aquele município pequeno que está a 50 quilômetros da cidade de médio porte, que é a capital ou a subcapital de uma região metropolitana, ele vai ser identificado com a sua vocação econômica, né? Qual é o seu destino, qual é o seu destino de produtivo, e aquilo ali vai ser intensificado. Olha, o que for de rede é lá na Jaguaruana, o que for de queijo é lá nos Inhamuns, o que for de frutas na Serra da Ubajara. Móvel lá no Marco. Móveis lá no Marco, agricultura, no Ceará todo. Leite, o Sertão Central. O Ceará tem 54% da produção de pescados do Brasil. Outra coisa que eu vi na FIEC, esse rastrum, né, que é um trabalho feito entre a FIEC, a Universidade e o Governo do Estado. Então, 54%, a gente tem uma base de crescimento. Você tem municípios no Jaguaribe que não tem litoral e que está entre os 5 maiores produtores, Jaguaruana, de camarão, por conta dos viveiros, de tilápia. Isso é um avanço fundamental. Então, vamos identificar a vocação daquele município e vamos tentar ver se essa população cresce. Por quê? Porque a própria energia solar nos Inhamuns, mas falta interconexão. Vamos ter que criar uma interconexão, porque é um ativo. Hoje o sol é um ativo para o Ceará. E é um caminho sem volta essa história da energia, né? Se o vento era um problema para o jangadeiro ou para as grandes embarcações lá há alguns séculos atrás, hoje é um ativo. O nosso Mar Verde é um ativo. Então, tudo isso faz com que a gente vá buscar nesses municípios menores qual é a vocação, é o alho, é a banana, é a uva, é a goiaba. Às vezes tem mais de um, né? Mas Marco, eu já tinha falado, Marco é para ser conhecida mundialmente.
mundialmente, porque ela tem uma vocação de produção de móveis que a gente devia estar lá em contato direto com os designers italianos. E a gente aqui comprando o móvel do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Muito bem. O mármore, o mármore da Irauçuba, o granito, né, que os capixabas dominam essa área por conta de quê? Por conta dessa relação direta que eles têm com a Itália. O Espírito Santo é a maior colônia de italianos do Brasil, é o Espírito Santo. Não é São Paulo ou Rio Grande do Sul, é o Espírito Santo. Proporcionalmente, Proporcionalmente. Né? Muito bem. E absoluto também. E absoluto. Muito bem. Vou precisar fazer mais um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Não. Daqui a pouco, portanto, o terceiro e último bloco do programa político de hoje, que está muito animado, muito produtivo aqui com o professor Laércio Noronha, que também é escritor e consultor. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe hoje Laércio Noronha. Ele é professor, pesquisador, advogado e também escritor. E um dos seus focos de interesse é a segurança pública. Você é tido, reconhecido até fora do Ceará como um dos que mais pensam a segurança, as causas, efeito, financiamento. Eu vou lhe passar a palavra para você radiografar o momento atual da segurança pública. No caso da segurança, sem nenhum tipo de jactância, é meu quarto livro. No direito, talvez, não só aqui no Ceará, mas entre os advogados, eu tenho a maior Cite alguns títulos para quem tiver... O Políticas Públicas de Segurança, de 2012, o Geopolítica da Violência Urbana, 2015, os Canhões Reais Imaginários de Fortaleza, onde eu faço uma consideração sobre a questão municipal, e o Gangorra. Sim. Os Canhões Reais Imaginários, por que Fortaleza se tornou uma cidade violenta e desigual. Como é que faz para encontrar esses livros, para comprar, etc? Infelizmente, ou felizmente, esse livro, Os Canhões Reais Imaginários, os outros já esgotaram. Não teve segunda edição. Os canhões foi pelo Inesp, o Inesp não liberou o resto dos livros. Eu não sei como é que você vai publicar e segurar livros. Eu não sei. Faço até uma consideração ao presidente da Assembleia ou a qualquer deputado estadual. Pô, eu vou ter que fazer uma nova edição? Pô, é o jeito. Né? E o próprio Gangorra, que eu escrevi como tarefa de Estado, porque eu servi ao Estado nos últimos 5 anos, na Secretaria de Segurança, na Casa Civil e na Secretaria de Ciência e Tecnologia, lá pela Casa. Portanto, você conhece por dentro. Conheço por dentro. E uma das coisas que a gente fala no Gangorra é o seguinte: nós vivemos uma situação de hipercriminalidade. E como é que você define essa hipercriminalidade? O Escritório da ONU para Drogas e o Crime, o UNODC, e a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, também da ONU, diz o seguinte: a média mundial de homicídios por 100 mil habitantes, para cada grupo de 100 mil, é 6 no mundo. A média mundial. Mundial, né? Mundial. 6 homicídios. Aí pega todo mundo, né? América, África, Europa. Tudo. 6 por cada grupo de 100 mil. Na América Latina, que é a região mais violenta do planeta, 25. Já é o quê? 4 vezes, né? Isso, mais de 4 vezes. Mais de 4 no vezes. Brasil, 23. No Ceará, 37 por 100 mil. Na Bahia, 43. Então, nós vivemos um grau de hipercriminalidade. Ou seja, se nós não tivermos uma estratégia por Estado, já que esse processo de integração ele patina, se dá de forma muito lenta, nós vamos viver com esses vieses de hipercriminalidade. Por isso que tem que ter uma estratégia, uma lei estratégica. Né? Estão criando a lei orgânica da Polícia Civil, vamos criar uma lei estratégica com metas, com postulados, com um conceito doutrinário. Veja bem, essa hipercriminalidade que é afeita à América Latina, ao Brasil e ao estado do Ceará, particularmente, quando a média mundial de mortes entre facções, cartéis ou máfia, ou seja, formas de crime organizado, eles representam 19%, menos de 1/5. Nos estados, principalmente, o caso do Ceará, o número de homicídios vinculados às facções chegam a mais de 80%. Um determinado o que mais mata é a facção. É a facção.
a briga entre as facções. Sim. É por isso que a gente chama de é uma causa aleatória. Os índices oscilam porque a gente também, né? Tem as endógenas, as exógenas, crescemos muito nas endógenas, investimento, viatura, salário, contratação de homem. As exógenas, que são a apartação urbana, a precariedade habitacional, a impunidade do judiciário, a deturpação dos valores morais, tudo isso são causas exógenas que são mais afeitas à atuação do município. E as aleatórias esses momentos de pacto de paz ou de conflito entre as facções. De trégua, né? De trégua. Aí determinada autoridade da Polícia Militar disse, olha, mas se a gente não tivesse esse número de mortes das facções, nós seríamos um país da Europa. Aí eu disse, sim, mas temos. Esse é o grande problema, por isso que a gente tem que ter uma estratégia. Em 15 anos, de 2000 a 2016, de 2000 a 2015, a Grécia teve 2.160 homicídios. Na década passada, 2017, que foi onde a gente teve menos homicídio, não, 2019, foi 2.253. Em um ano, um estado do Brasil mata mais do que a Grécia em 15 anos. Então, é necessário que a gente tenha essa estratégia para definir quais são as formas de atuação. Eu vou dar um exemplo aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre teve esse discurso da segurança e, através dele, muita gente chegou ao parlamento e chegou até a cargos de executivo. Né? Vamos armar a população, arminha, vamos... A história dos CACs, né? Dos CACs, a população tem que se armar. Sim, na verdade, se o Bolsonaro tivesse tido a prioridade de combater o crime organizado, ele conseguiria, porque o Estado, na hora que ele quer resolver um problema, ele consegue. Ele tem recursos, ele tem arrecadação, ele tem... Tem a lei ao lado. Tem a lei ao lado, tem as forças coercitivas, tem a logística, tem a infraestrutura, tem os grandes parceiros. Consegue sufocar, Ele consegue sufocar. Diz, olha, nós vamos investir em inteligência, nós vamos ocupar áreas, nós podemos até entrar no estado de defesa em determinado local na atuação do GLO. Mas não, ele descambou, aí por isso que eu digo que é uma esquerda caricata e ele acaba até prejudicando a direita nesse aspecto. Né? Terceiriza a responsabilidade. É você, cidadão, que tem que se armar para combater a criminalidade. Não é assim. Não é assim que se faz. A propósito de armamento, nos últimos dias, o governador Eumano de Freitas, aqui do estado, fez uma entrega de equipamento, né, mais pesado, submetralhadora, tarará, tarará. É esse o caminho, armar mais a polícia? Todos os caminhos eles são interessantes quando eles são coordenados. Isso aqui é uma causa endógena, faz parte da atuação da Secretaria de Segurança Pública, faz. Né? Mas as exógenas já são os municípios. O próprio Bolsonaro aqui, não há crítica do ponto de vista ideológico, é uma avaliação de fatos históricos, de história recente, ele não fez nada para avançar o SUSP, que é uma grande ideia lá do Raul Jugman e do governo Michel Temer. Né? Era que esse processo de integração entre os estados, que avançou com os blocos regionais de inteligência, que é fantástico, e os municípios, mas os municípios, eles não foram integrados. O governo Lula ressuscita o Programa Nacional de Cidadania, de Segurança Pública com Cidadania, que é o PRONASSE, que tem um viés mais municipalista. Mas aí o município nem entrou no SUSP, e como é que ele faz para entrar no PRONASSE? Então, são processos que eles não têm uma concatenação a cada governo. É por isso que segurança pública, por isso que a gente tem problema. Segurança pública ainda é política de governo. E enquanto os entes batem cabeça, o crime organizado, ele não respeita a fronteira entre estados e limites entre municípios, portanto, ele consegue avançar numa velocidade muito maior, né? Olha, existe a facção, o cartel e a estrutura de máfia. Né? Uma facção lá de São Paulo, que ela tem a hegemonia, eu digo mais nem a hegemonia, eu digo o monopólio. Né? Você tem o índice de homicídio em São Paulo caindo. Mas não quer dizer que você tenha aquela sensação de segurança, porque as outras formas de criminalidade continuam existindo. Né? Roubo, furto, essa questão toda, estupro. Mas vamos lá. Essa facção já é considerada internacionalmente, porque ela está atuando, tem braços na Europa, tem braços nos Estados Unidos, tem braços nos outros países da América do Sul e Latina, ela já está considerada
como um cartel. De arma e de droga, De né? armas e de drogas. Quando esses cartéis vão se estruturando, aí, que é o que eu vou tratar no nosso outro livro, que é Urbanismo e Segurança Pública, nós estamos saindo da teoria da legitimidade social do crime organizado, porque esse crime trabalha em áreas periféricas, para a teoria do crime empoderado. O que é o crime empoderado? É você ter uma estrutura econômica tão forte que você começa a ter não só mais a contratação de advogados, mas de você formar os seus próprios que já advogados. É uma realidade, né? Você ter, oferecer... representantes na política. No judiciário. E essa coisa ela vai se enraizando na sociedade até que se perde o controle. Aí deixa de ser um Estado paralelo, ele passa a pertencer ao próprio A Estado. ingressar dentro do próprio Estado. Porque ele vai ter representantes que vão estar dentro das instituições. Né? E aí passa também por prefeituras, etc. Todo mundo sabe disso em São Paulo. No Ceará também, segundo, né? Consta. Há um oferecimento. Alguém vai pegar? Não sei quem vai pegar. Eu não estou aqui fulanizando esse debate. Mas isso em São Paulo, a gente tem vários artigos, várias matérias mostrando que ele já tem domínio de prefeituras no interior. Então, a gente vê que não há uma prioridade, eu não estou dizendo que não haja uma atuação, que haja, que a gente tenha os olhos fechados, cerrados para isso. E como esse debate do crime organizado já ingressou na política, fica muito mais dificultoso. E quanto mais essas organizações vão crescendo, vão se dinamizando, vão incorporando o patrimônio, elas vão mudando o seu status. Exatamente. Agora, já é um cartel. Aquela facção paulista já é um cartel. Perfeitamente. No Brasil todo e no Ceará em específico, professor, a gente tem a figura do território proibido, né, que os governos, de maneira geral, fogem desse debate, mas o que se sabe é que esses territórios existem e que famílias são expulsas, conjuntos habitacionais é o novo, né, programas de moradia são ocupados, né, então assim, ou você pertence à facção ou você se retira. Eles dominam territorialmente, eles definem as leis. Aqui o Ceará recentemente teve uma cena em que a polícia foi escoltar um policial que estava sendo expulso daquele território, quer dizer que... eles dominam, passar o recibo de que não tem o controle, né? Veja bem, polícia. Nós combatemos, mas não controlamos. Ainda. O que o Estado quiser, ele faz. Quando ele tem determinação, quando ele tem foco, quando ele tem uma estratégia. Pode conseguir. Vai chegar um momento, que tomara que não, mas que quando esse controle for perdido, aí não tem volta. Não tem volta. Veja bem, por isso que a gente diz o seguinte lá no Gangorra, essa oscilação de homicídios, de crime, ela também é uma oscilação espacial por conta da trégua ou pacificação fugaz entre essas facções, também de custos, porque quando sobe os custos, a sociedade também paga, não é só o custo do Estado. Esse dinheiro deixou de ir para alguma outra área. Isso. Se a gente juntar segurança pública, administração penitenciária e saúde, o Estado do Ceará gastou entre 2010 a 2018 algo em torno de 20 milhões. 20 milhões. Só que a sociedade... 20 bi, né? Bilhões, 20 bilhões. 20 bilhões de bola. Só que a sociedade, os empresários, os cidadãos gastaram 44. Isso é um chamado, uma avaliação estatística econômica com base... segurança privada. Da segurança privada, do custo do seguro, da perda com despesas hospitalares, da perda da produtividade, porque fulano foi alvejado de forma grave ou fatal. A compra de objetos, ou a recompra de objetos furtados. Olha o prejuízo que, se você for furtado, o seu celular vai fazer. Não é só apenas o valor meramente econômico. Né? Ainda tem aquela... A sua vida está dentro do celular. Simbólico, o valor simbólico. O Brasil chegou a 1 milhão de furtos de celulares, furtos e roubos de celulares registrados no último ano. Quer dizer, é um recorde. Por quê? Porque a gente está cada vez mais dependente dos telefones. Para a gente concluir, professor, a Bahia ficou agora no topo do ranking, né, no pódio, né? O que está acontecendo? Porque lá é um governo... Não tem cor partidária, né? A Bahia tem um PT lá há algum tempo, outros estados controlados, né, politicamente pela centro-direita também
muita gente morre. Me parece que é uma questão que independe da linha ideológica, não é? Depende também. Depende também? Depende. Tem gente que diz assim, olha, a gente vai ter que endurecer as penas, armar o cidadão, diminuir a maioridade penal, botar pesado, invadir, ocupar, matar, aumentar a pena. Ok, isso é uma linha. A outra linha diz, não, olha, a gente tem que fazer investimentos sociais, a gente tem que desmontar o ambiente criminoso, tem que respeitar os direitos humanos. Ok, outra linha. O governo Lula foi o governo que mais investiu nesse lado social. Por exemplo, no começo da década, 2003 a 2010. Só que, paradoxalmente, os índices de homicídio multiplicaram. Então, eu acho, é por isso que eu falo de causa endógena, tem lá que investir em material, estrutura, infraestrutura, homens, armamentos, mas também isso, o Estado federativo, né? Integrado com a União, Entendi. Os municípios fazendo a sua parte de desmonte de ambientes criminógenos, né? E essa questão aleatória sendo uma articulação entre Estado e, fundamentalmente, a Polícia Federal, a ABIN, para ver. Porque Nova York conseguiu desmontar as famílias mafiosas. Está lá na Netflix, vai lá entender por quê, né? Existe forma de a gente fazer esse tipo de combate. A Netflix mostra isso, por exemplo, com os cartéis do México. Está lá cheio a história da tolerância narcos, zero, né? Dos narcos, o surgimento dos cartéis. Eu não vou aqui, eu não sou força coercitiva, eu até poderia ajudar nesse debate de forma absolutamente anônima, interna, mas está lá, do ponto de vista do desmonte de ambientes criminosos, que é uma atuação mais municipal, a gente se oferece. Muito bem, mas o senhor já dá uma contribuição imensa, pensando, elaborando, planejando e sendo aí... Diagnosticando e sendo convidado para grandes fóruns, debates, e de vez por outra também dando entrevista como essa aqui, pelo que eu agradeço já e passo a palavra para as suas rápidas despedidas. E tem repercussão. Olha, já lancei o livro na Procuradoria-Geral do Estado, através do Dr. César Barro Leal, o Gangorra. Vamos lançar na OAB e o Gangorra e o Geopolítica. E o Geopolítica fatalmente vai ser tema de debate, né? Já ontem falei com o presidente do Sinduscom e FIEC. Já fica o convite aqui para você vir. Eu só não posso definir a data, a gente quer fazer um mini seminário trazendo autoridades federais, estaduais, para discutir essa cartografia, né? Já que a FIEC também tem uma cartografia inteligente, diferente do governo do Estado. Ela dividiu o Ceará em 7 regiões a partir de um critério, que era 300 quilômetros quadrados. Veja bem como as cartografias não batem, e se essa cartografia não bater, a gente vai perder tempo no nosso desenvolvimento. Agradecer demais a você, Erivaldo, a produção e ao público para a gente ter a oportunidade de debater questões como segurança e desenvolvimento regionais sem fulanizar, sem um criticismo oco, sem polarizar, sem essa ideologização cômoda e boba de querer lacrar sempre o inimigo. Política é isso, política é você respeitar o seu inimigo, mesmo que você discorde, mas você ir ao socorro quando achar que ele sofreu algum tipo de injustiça, porque essa injustiça um dia pode se voltar contra você. Um ótimo recado final por hoje. Apareça, tá bom? Desarmando bombas ideológicas. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Laércio. Você é uma pessoa muito querida no meio e seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa Política. Agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.